Obrigado, Akemi. Boa noite a todos, uma vez mais. É uma satisfação poder estar aqui com o Blossom para conversarmos sobre doutrina espírita, o que é sempre muito bom. E hoje vamos conversar um pouco acerca da obsessão, né? No seu conceito, os prováveis causas, de acordo com o que nos traz Allan Kardec, e, claro, acrescido aí de algumas informações também trazidas pelos espíritos através de alguns meios. Queríamos, de início aqui, lembrar uma frase de Plutarco, historiador grego, em que ele diz, essa frase inclusive é utilizada pela Edith Fiore e também a dona Marlene Nobre, que diz que certos demônios tirânicos exigem para o seu prazer alguma alma ainda encarnada, incapazes de satisfazer suas paixões de qualquer outra maneira, incitam-na à sedição, à luxúria, às guerras de conquista, e assim conseguem o que almejam. E nós vemos aí nesse pensamento, nesse texto, nessa reflexão de Plutarco, a ação dos espíritos malfazejos, que em todas as épocas da humanidade têm atuado, e que é um tema assim tão presente para todos nós, a questão da obsessão, e que Allan Kardec, inclusive com os espíritos, vão dizer que devemos tomá-los à conta de provas e de expiações. Então, a obsessão é um caso corrente e que tem invadido a sociedade e que as pessoas, às vezes, estão obsidiadas e não percebem, não veem que estão sob essa influência dos espíritos. Eu vou pedir o Carlos para colocar aí a primeira imagem para ler um trechinho. Podemos ver o segundo, Carlos, aí, obsessão. Pronto. Nós vamos encontrar Allan Kardec, em alguns momentos, trazendo o conceito de obsessão, em vários momentos, em várias obras. Ele vai abordar essa questão com especificidade no Livro dos Médiuns, mas também na Gênese, e eu gosto do que ele nos traz também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das preces. Mas separamos aqui o conceito que ele traz na Gênese, está lá no capítulo 14, quando faz o estudo dos fluidos. Ele vai nos dizer que a obsessão é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre um indivíduo. Aí eu peço o Carlos para tirar, para nós ficarmos nos vendo. Então, a obsessão em si, definida por Allan Kardec e, logicamente, pelos espíritos, é essa ação persistente de um espírito inferior, né? Isso já marca para nós um aspecto da obsessão que, digamos assim, é determinante. Por quê? Porque a obsessão ela é sempre exercida por um espírito inferior, um espírito atrasado, né? Eles que fazem, digamos assim, esse tipo de ação sobre as pessoas. E acontece a obsessão em todos os campos da atividade humana, né? Porque muitos desses espíritos, eles, quando fazem esses processos, eles o fazem discretamente, para que as pessoas não percebam. Então, de maneira geral, o que é obsessão dentro da doutrina espírita é exatamente essa ação contínua, podemos assim dizer, ou persistente, de um espírito sobre alguém,
né, sobre um outro espírito, que depois a gente foi estudando no Espiritismo, com o tempo do desenvolvimento, e vendo que essa obsessão ela não ocorre só do desencarnado para o encarnado, mas qualquer influência de um espírito sobre outro, encarnado para desencarnado, ou o inverso, ou de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, é um processo obsessivo para o espiritismo, e é o termo que nós devemos utilizar para esse tipo de fenômeno, para esse tipo de questão que nos afeta tanto, né? Às vezes nós assistimos no movimento espírita uma invasão de termos novos para substituir aqueles. Pessoalmente, não gosto disso, porque eu acho que desfigura a doutrina espírita. Eu lembro que uma vez fizeram uma pergunta a Divaldo, faz tempo, acho que na minha época de juventude, sobre a questão de caridade, se essa palavra não estava muito desgastada. E ele disse, mas como desgastada se nós nem usamos ainda? Ou seja, se nós não fizemos a caridade, como é que a palavra está desgastada? E aí vai se criando outras e outras e outras, e às vezes se distanciando. Mas para que todo mundo, assim, o leigo, possa entender, e Allan Kardec escreve aí, nesse caso, para esse leigo, vai nos dizer que a obsessão é essa ação persistente, né? Podemos dizer praticamente contínua, de um espírito imperfeito, do espírito mau, do espírito atrasado, sobre outro, notadamente aqui, mas nos casos que nós estudamos, sobre alguém que está encarnado, né? Esse é o conceito, digamos assim, mais límpido, mais claro, e, logicamente, que nós podemos tirar daí várias outras definições. Mas esse é o conceito básico da obsessão, mas não diz tudo. Allan Kardec, nesses estudos que ele realiza e que está de melhor maneira, assim, de maneira mais amildada, dentro do Livro dos Médiuns, ele vai classificar o processo obsessivo, ou seja, de influência, pelo grau de constrangimento que esse espírito exerça sobre outro. Ou seja, pela injunção daquela influência, ele vai definir alguns níveis da obsessão, não são todos. Entendamos que Allan Kardec, aí, inclusive, ele deixa muito claro, ele diz que alguns, né, ele vai dizer claramente que são alguns casos que ele enquadra nisso aí, que ele vai chamar das obsessões simples, que eu vou pedir o Carlos para colocar o quadro aí da obsessão simples, para nós conversarmos um pouco sobre ela. A obsessão simples, eu acho que é o terceiro, não é? A obsessão simples é esse, né? O texto não apareceu aí, mas tudo bem. A obsessão simples, Allan Kardec vai nos dizer que essa obsessão simples é aquela influência espiritual na qual quem passa pelo processo obsessivo tem consciência de que está sob esse processo obsessivo. Ele sabe perfeitamente que está nesse processo de influenciação. E o espírito que exerce essa influência, ele é mais leviano, zombeteiro, brincalhão, do que o espírito mau. E aí nós temos até nessa imagem duas meninas, como se diz no popular, fofocando. Carlos, pode tirar. E essa fofoquinha que acontece, muitas vezes a gente está sendo objeto desses espíritos na obsessão simples. Porque nós recebemos essa influência, porque o meio é como uma antena, vai captando por onde passa. Por isso Jesus recomenda
o orar e vigiar para não cair em tentação. Porque essas sugestões, elas vão chegando de todos os lados. E, no caso particular, aí os espíritos se afeiçoam com alguém e tentam induzir essas coisas. E nesse processo de obsessão simples, muita gente, às vezes, não presta tanta atenção a ele, até por conta do nome simples, que é essa influência. Mas devemos lembrar que, quando Allan Kardec diz que fala em obsessão simples, não é uma simples obsessão. Por que a obsessão simples não é simples? Porque a obsessão, ela é sempre exercida por um espírito mau, por um espírito inferior, por um espírito atrasado. Então, a obsessão simples não é uma coisa simples. Ela não tem aquele constrangimento que que os outros níveis já trazem. Mas é um caso muito sério e que nós precisamos estar atentos. Esse vigiar de Jesus é combater, porque se não combater, essa obsessão simples pode se aprofundar, pode caminhar numa direção mais difícil, para uma situação mais dolorosa. Então, não é uma coisa simples. Precisa ser cuidado, precisa ser acompanhado e ser rechaçado nessas coisas. Mas todos nós passamos por essa influência, o que não quer dizer que estejamos obsidiados. Não é porque o médium, uma vez ou outra, esteja sob a influência de um espírito que ele seja um obsidiado em si. Mas muita gente gosta dessa coisa. Muita gente, às vezes, é irritada. Tudo irrita e, às vezes, está sob a influência de um desses espíritos e não percebe. É aquela pessoa que diz, mas eu sou assim. O povo hoje chama até aqui, no Brasil, muitos chamam hoje da síndrome da Gabriela, foram buscar lá no Jorge Amado. Eu nasci assim, e eu sou assim, vou morrer assim, porque não percebe essa influência que acontece, porque é difícil realmente separar o que é nosso do que é desses espíritos, porque nós temos as nossas imperfeições, até porque eu gosto muito dessa observação de Allan Kardec, que nós encontramos tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo das preces, no capítulo 28, como também no livro dos Médiuns, quando ele vai nos dizer mais ou menos assim, que a toda obsessão corresponde uma imperfeição moral. Então, se nós estamos sendo alvos de um processo obsessivo, ainda que no que chamamos obsessão simples, porque simplesmente nós percebemos essa influência, isso quer dizer que nós temos uma mazela na alma, nós temos algo a ser corrigido. Daí a seriedade desse processo. E uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, Allan Kardec vai colocar que esses raps, essas batidas, essas pancadas que acontecem, por exemplo, no ambiente em que a pessoa está, provocada aí pelos espíritos, ele vai chamar isso de obsessão simples. Ele caracteriza como uma obsessão simples, porque é uma perturbação desses espíritos. E, nesse caso, cada um de nós vai passando também pelas suas experiências. É mais fácil falar do que acontece com a gente do que falarmos do que acontece com os outros. É mais difícil analisar e até conhecer. Mas, quando eu conheci o Espiritismo, ainda na juventude, eu morei numa casa e nessa casa tinha muitas pancadas, porque antes de eu chegar ao Espiritismo, passei por um processo de obsessão muito grave. Na minha casa tinha fenômeno de efeitos físicos relatados pela família, essa coisa toda, porque muitas coisas eu não percebia. Mas nessa casa havia muita
muito barulho na porta, no sótão. E teve 3 episódios interessantes que estaria dentro desse aspecto da obsessão simples dos ruídos. Um deles, eu tenho um irmão, hoje está desencarnado já, e ele não dava nenhuma crença a essas coisas de espiritismo. E eu ouvia, mas normalmente só eu escutava as coisas também, muitas vezes, porque não era o efeito físico para que todo mundo percebesse, mas ele foi dormir na minha casa nesse dia. E à noite ele brincou, ele e a mulher, que queria que, ele disse até assim, os 600 milidiabos do Samuel viessem, como se fossem meus os espíritos, na verdade eram companheiros. E eles estavam dormindo de rede, no Ceará a gente gosta de uma rede. E era uma rede, era um armador comum, que saía uma rede para um lado, uma rede para o outro, e eles estavam lá nesse quarto de rede, e ainda estavam acordados. E ouviram umas pancadas na porta, os estalidos na porta do quarto, e já ficaram assim, querendo saber o que era aquilo. E disse que daí depois eles viram alguém entre uma rede e a outra, num dos punhos, e suspendeu a rede em que eles estavam. Eles levantaram, foram dormir na casa da minha mãe, que ficava assim 1,5 quadras, e não ficaram mais na minha casa. E um outro caso é que eu ouvia as pancadas no sótão da casa, em cima, no sótão, no forro da casa. Mas eu falava e eu pensava, mas ninguém está ouvindo. Até que um dia a minha mulher também ouviu, era mais de 11 da noite, e ela correu dizendo que tinha alguém dentro de casa, e eu levantei também assustado, mas não era o barulho que eu ouvia. E ela, nesse dia, ouviu. Então, os espíritos causam essas perturbações para tirar o equilíbrio, ou simplesmente por brincadeira, né? Nessa casa também, que depois nós descobrimos o porquê, um armador rangia a noite inteira. Aquele barulhinho assim de ferro com ferro que não estava azeitado. E isso dias a fio. E nós pensávamos que era na casa do vizinho. Então, um dia resolvemos ir lá reclamar, porque à noite, às vezes, a gente demorava a dormir por causa desse barulho. E quando a gente foi sair para reclamar, a vizinha veio para reclamar, perguntar quem é que se balançava na rede a noite toda lá em casa. E na minha casa não tinha armador nesse quarto, e na dela também não tinha, eram os espíritos, né? Então, são obsessões simples que acontecem e que Allan Kardec vai chamar a atenção. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23, essas obsessões simples. São espíritos, na maioria, brincalhões. Mas há um outro tipo. A obsessão simples, quando não cuidada, ela pode evoluir para um caso mais grave ou se instalar já nesse caso mais grave, que ele chama de fascinação. Carlos, se você puder botar o quadro aí da fascinação, pelo menos na imagem, eu acho que ela traduz alguma coisa. Pronto, está aí. A fascinação. O texto de Allan Kardec vai nos dizer que nós selecionamos aí, que é do Livro dos Médiuns, que a fascinação é uma ilusão, é o anterior, Carlos. É uma ilusão provocada pelo espírito obsessor. No caso, a imagem, nós vemos algumas pessoas aí vendadas, né? Que simbolizando que essas pessoas são guiadas realmente, não sabem para onde vão. Então, é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que, de certa maneira, ele paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Kardec, quando estabeleceu essas definições, ele falou muito mais propriamente assim, digamos assim, especificamente, sobre a psicografia, embora também fale da psicofonia, que não tinha esse nome, Allan Kardec chama de mediunidade falante. Então, ele vai nos falar muito sobre essa questão da escrita. Por quê? Porque interessante, na época de Allan Kardec, a mediunidade mais comum entre aqueles que participavam do espiritismo era a escrita, era a psicografia. É tanto que Allan Kardec vai nos dizer que é a faculdade mais fácil de se desenvolver pelo seu exercício, ou seja,
pela a sua prática, ela pode ser desenvolvida com mais facilidade. Hoje em dia, nós encontramos muitos médiuns psicofônicos, né? Mas ele falava muito, usava muito para a questão da escrita. Mas, se nós observarmos, já há uma diferença aí bastante significativa do processo da obsessão simples para a fascinação. Na obsessão simples, quem está sob essa influência sabe que está sob a influência. Fica até mais fácil você se livrar dela. É só ter esse desejo forte, procurar mudar aquilo que precisa, porque está percebendo, e os espíritos também sabem que você está entendendo. Mas na fascinação, há um agravante aí que é seríssimo, que é o domínio que eles exercem sobre o raciocínio do obsidiado na fascinação. É o tipo de obsessão, talvez, o mais difícil de ser curado. Por quê? Porque ele está muito assentado na vaidade, no orgulho de quem cai na fascinação. E os espíritos que fascinam, os fascinadores, são espíritos que têm muito conhecimento, são muito hipócritas, como diz Kardec, são ardilosos, e eles eliminam a possibilidade da pessoa raciocinar, perceber o que é ridículo, o que pode ser uma realidade. A pessoa perde essa capacidade, de modo que quem é fascinado muitas vezes recebe as mensagens mais bobas e acha que aquilo são pérolas do além. São facilmente enganados, mas são enganados muito pela sua própria vaidade. E aí, o que é que esses espíritos fazem? Eles levam essas pessoas a se afastarem dos grupos. Por quê? Porque o que eles não querem é que alguém abra os olhos do fascinado. Não tem nenhum interesse. Então, afasta. É muito comum na casa espírita, nesses processos, o médico se afastar e ficar fazendo trabalho só em casa ou nos grupos que o aceitam. Na verdade, parece uma fascinação coletiva. E você vê assim os maiores disparates sendo aceitos como verdade. Eu cheguei, como eu já falei mais de uma vez, no Espiritismo, com um processo obsessivo instalado de 10 anos. Desde então, convivo com mediunidade também na casa espírita. Então, somando a obsessão com o tempo de centro espírita, já vão 50 anos. Mas eu sou profundamente desconfiado com toda a mensagem que chega. Não com o médium, porque nós precisamos ter cautela com isso, mas examinar as mensagens, avaliar. E não importa quem seja o médium. Pode ser o médium mais extraordinário que já tivemos. Pode cometer erros. Só Jesus não teve esses erros na sua vida, mas qualquer outro médium pode trazer erros de permeio ali nas suas mensagens. E no caso do fascinado, às vezes é a mensagem inteira. São poesias assim horrorosas, umas rimas tristes, não pobres, são paupérrimas. E o indivíduo acha que, há algum tempo atrás, um pessoal de um centro espírita, que eu conheço, eles me pediram para avaliar um livro mediúnico que iriam publicar, de uma moça médium nessa casa espírita. Olha, eu tenho uma neta de 4 anos, daqui a 2 ela está escrevendo melhor. Mas o grupo todo estavam loucos para publicar. É uma fascinação. E isso coloca em xeque para muita gente a credibilidade do espiritismo. Allan Kardec manda a gente ter cuidado com as mensagens que vão ser divulgadas. Para a gente ter uma ideia dessa questão, a gente, quando vai no final do Livro dos Médiuns, Allan Kardec coloca lá umas mensagens apócrifas, umas mensagens com equívocos, que fica difícil da gente achar, as coisas são tão bonitas. Então, é preciso cautela. A fascinação é difícil, porque aí está presente a vaidade. E a vaidade
difícil de ser tratada, né? Mas, além da fascinação, nós temos os casos de subjugação, né? Esse caso de subjugação, que nós colocamos aí até uma mão com as correntes, para indicar essa subjugação, ela tem uma particularidade na influência dos espíritos. Qual é a particularidade que nós temos aí? Enquanto na obsessão simples, como nós já vimos, o médium sabe dessa influência, sabe que está sob essa influência, ele percebe que está sob essa influência, e na fascinação, ele, digamos assim, perdeu ou abdicou da razão, do raciocínio, de avaliar as coisas. Na subjugação, o prejuízo maior é a perca da vontade, é o domínio da vontade do médium. Daí o nome subjugação, usado por Allan Kardec. Você está, essa imagem, você está acorrentado, você está subjugado. Quer dizer, a obsessão ela se aprofundou tanto que, para a pessoa se libertar desse processo, provavelmente vai precisar de ajuda externa. Não consegue fazê-lo sozinho. E a sua vontade aí está no senhorio desses espíritos. O Bezerra de Menezes, quando encarnado, ele escreveu uma obra que, inclusive, ano passado, essa obra fez 100 anos da sua publicação. Ela foi publicada pela primeira vez em 1920, o ano passado ela fez 100 anos. Mas, logicamente, Bezerra escreveu antes, porque ele desencarna em 11 de abril de 1900, que é o livro A Loucura sob Novo Prisma. Inclusive, a FEB reeditou, ano passado, nessa comemoração dos 100 anos da obra, com um prefácio do Luciano Klein, lá do Ceará, que é um biógrafo de Bezerra de Menezes, e que é um estudo de Bezerra de Menezes acerca da obsessão e dos problemas da loucura. E que ele realizou esse estudo porque tinha um filho com esses problemas, inclusive teve internações, esse rapaz até desencarnou ainda jovem, era estudante de medicina também, como ele foi. Bezerra teve muitos filhos. Normalmente você vê falar de 7, está saindo uma obra nova. Bezerra teve 16 filhos. Então, teve muitos filhos. E esse rapaz desencarnou. Então, ele participava de umas reuniões mediúnicas no grupo dos humildes, no grupo do Saião, onde ele fez esses estudos, que está no Loucura sob Novo Prisma, e que ele escreveu esse trabalho à época com a intenção que, na verdade, houve essa movimentação e ele iria participar do Congresso Espírita de Paris em 1900. E naquele ano, antes do Congresso, ele desencarna ali em abril. Então, ele ia apresentar esse trabalho científico, que é o Loucura sob Novo Prisma. E ele vai nos dizer que 70% na avaliação dele dos internos nos hospitais psiquiátricos, que hoje estão esvaziados, graças a Deus, na verdade, são portadores de mediunidade em processos obsessivos. E nesses casos da subjugação, quando muito a pessoa guarda 30% da sua vontade, 70% está sob o domínio desses espíritos também. Esse é um estudo que ele fez, uma avaliação que ele fez, e que está nessa obra extraordinária, e logicamente que a área médica, a psiquiatria já avançou muito mais nos estudos desses distúrbios psíquicos, da loucura, dessa questão toda, mas o trabalho de Bezerra é extraordinário sob o ponto de vista científico e o ponto de vista espírita. Então, ele vai analisar esses casos de subjugação, e que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns,
ele trata como sendo, digamos assim, a última fronteira do processo obsessivo. Porque ele dizia, então, que não havia possessão. Porque se entendia à época, vejamos, hoje essa questão ainda prevalece, mas à época possivelmente muito mais, porque naquele tempo de Kardec a gente estava muito perto ainda da Inquisição, no tempo de Allan Kardec, do que havia sido a Inquisição. Então, esse termo possessão, ele mesmo vai analisar isso, pressupõe a existência de seres maléficos, mas criados para o mal, ou seja, são naturalmente maléficos e que tomariam o corpo, digamos assim, inteiramente das pessoas. E como os estudos mostravam que não era isso que acontecia, Allan Kardec, então, rejeita. No caso de subjugação, ele divide em subjugação moral e subjugação física. A subjugação moral é aquele em que o indivíduo perdeu de fato a vontade, está na mão dos espíritos, e a subjugação física que ele fala é só de espasmos, movimentos involuntários que possa haver com as mãos, com os pés, ou os tiques nervosos que a gente chama, que muitas vezes quem está com tique está num processo desse, pode estar num processo de subjugação, e aí sofre essa influência e não percebe que está nesse processo, é que ele vai chamar dessa subjugação física. Ele divide nesses dois parâmetros, mas não vai além para as questões da possessão. Mas é um caso gravíssimo e que precisa sempre de ajuda, sempre de apoio, normalmente, para se sair desse processo, se sair da subjugação. Mas, mais tarde, Allan Kardec, continuando seus estudos, ele ultrapassa essa barreira, para nós vermos quanto a doutrina espírita é dinâmica e quanto Allan Kardec era tranquilo quando descobria as verdades de colocá-las lá. Ele não tinha preocupação se já tinha dito só isso, só aquilo, não. A preocupação dele era com a verdade. Então, Allan Kardec ele vai colocar na Revista Espírita, de dezembro de 1863, um artigo, e que ele continua com esse artigo na revista de janeiro de 64, que é a Senhorita Júlia, que é a influência sobre, ele chama de Senhorita Júlia, em que ele vai narrar um caso de possessão, e que eu peço o Carlos para colocar aí os slides, só para a gente ler rapidinho aqui esse slide. Samuel, tá escuro. Aqui me mandou de novo, mas as letras estão escuras. Não sei por que numa parte. Eu tô vendo aí que ele está meio escurinho aí, mas eu vou ler aqui essa questão que é da possessão. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, por exemplo, ele diz assim, lá no capítulo 23, dava-se outrora o nome de possessão a um império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração da faculdade da vítima. A possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Por isso ele não aceita usar o termo possessão. Mas no caso da Júlia, que é o slide seguinte, que eu não sei se o Carlos consegue aí mostrar, que dê para ler. Não, ainda está escurinho, está com obsessão o slide, mas vamos lá. Kardec diz assim, dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Queremos reconsiderar esta asserção, posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Pode tirar, Carlos, aí. Então, Allan Kardec ele vai nos dizer que, se antes falava que não havia possessão, com esse caso da senhorita Júlia, é um dos casos que eles analisam, inclusive
com a reunião de tratamento na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa moça fica curada com os trabalhos que eles fazem, que há possessão, que o espírito pode tomar o corpo. E a diferença básica que nós temos entre obsessão e possessão, no sentido conceitual, ela é mais na forma como acontece o fenômeno em si. Primeiro, na obsessão, nos casos que nós já vimos, simples, a fascinação ou subjugação, a comunicação se dá perispírito a perispírito, como a gente fala tanto na casa espírita. Há uma comunicação perispírito a perispírito. Nesses casos, mesmo no caso de subjugação. E na possessão, o espírito usa direto o corpo do médium. Não é perispírito a perispírito. Agora, a diferença da possessão que se tinha das ideias que tinha antes é que o espírito do médium continua vinculado ao corpo, porque só se separa dele com a desencarnação. E, havendo desencarnação, outro não pode tomar aquele corpo, só pelo processo de reencarnação. Mas ele toma temporariamente o corpo do médium. E aí, quando ele toma esse corpo do médium, logicamente que ele vai poder se expressar de maneira mais firme, de acordo com a personalidade do espírito que está comunicando. Nesse caso da Júlia, ela atacava a si mesma, chamava de Pedregunda, uma rainha de muito tempo atrás, que fora muito cruel, e esse espírito tinha sido levado a cometer crimes por conta dela. Então, ela atentava contra si mesma, mas era o espírito que tomava conta do seu corpo e queria que ela se matasse, mas tomava o seu corpo. E nós vamos ver esses casos, por exemplo, de possessão, que ele narra até um caso também aí antes, de uma mulher que era uma coisa sem importância, não havia uma perseguição, mas nós vemos, por exemplo, esse tipo de funcionamento nos domínios da mediunidade de André Luiz, por exemplo, a médium chamada irmã Celina, a dona Celina, ela, em algumas ocasiões, André Luiz anota pelo lápis do Chico Xavier, que ela ficava ao lado do corpo e o espírito tomava o seu corpo. Está lá na obra de André Luiz, com muita clareza. Esse é um caso também de possessão, como nós vemos lá na obra de André Luiz. De modo que a obsessão, enquanto é perispírito a perispírito, a obsessão ocupa direto o corpo. E uma particularidade, enquanto que a obsessão ela é sempre exercida por um espírito maléfico, a possessão não. A possessão pode ser exercida por um espírito superior. E Allan Kardec vai tratar dessa questão na Gênese. Nós estamos estudando a Gênese aí nas terças-feiras, e mais à frente, aí nós temos um trechinho que o Carlos botou agora, que é o que fala exatamente dessa possessão, que não era uma obsessão. Vê o seguinte aí, Carlos, abre o 9. Então, na possessão, em vez do espírito agir exteriormente, como foi colocado aí por Allan Kardec, ele toma o corpo do encarnado, logicamente que é parcialmente, e pode ser exercida por um espírito superior. Uns casos de possessão, pelo menos me parece, alguns casos do Divaldo Franco, por exemplo, com Bezerra de Menezes, em que ocorre, inclusive, um fenômeno da transfiguração. Carlos, pode tirar aí para poder eu ficar vendo um bocadinho de vocês. Eu penso que em algumas comunicações psicofônicas do Divaldo Franco há uma verdadeira possessão. O espírito age direto
no corpo, o outro se afasta e ele age direto no corpo ali, porque aí facilita mais a veiculação da mensagem com um mínimo de interferência. O animismo praticamente pode desaparecer nesses casos, além dos casos de transfiguração também que acontece, mas aí envolve um outro fenômeno. Eu assisti algumas das cirurgias feitas pelo médico Edson Queiroz Cavalcante, que o espírito do Fritz operava por meio dele. Eu assisti cirurgia de pterígio, que tirava a carne do olho com uma pinça e um bisturi, sem anestesia, caía 2 gotas de sangue. Eu vi fazer uma cirurgia num rapaz paraplégico, e o rapaz saía andando, e ele modificava a fisionomia. E era um fenômeno que eu sempre me fascinou. E só com o tempo é que eu fui entendendo. Eu digo, mas como é que vai mudar a cara se a coisa é física? Mas não é, eles recobrem com fluidos. Aí muda a aparência. Olha como é mais fácil para os espíritos. Difícil, às vezes, é a gente entender. Mas, nesses casos, todos podemos dizer, há um fenômeno de possessão. Por quê? Porque a mensagem precisa ser passada de maneira mais clara. Assim como, quando o fenômeno é pela psicografia, para ter esse nível, muitas vezes, é precisa a psicografia mecânica. O Chico, a psicografia era sempre mecânica, mas no final da mensagem ela era mecânica, reproduzia a grafia do outro quando encarnado. A mediunidade é um mundo muito vasto para se estudar. Então, Kardec conclui pela possessão, e na Gênese também ele deixa isso muito claro, mas também no livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas preces, no capítulo 28, ele deixa muito claro que ele já separava a obsessão de possessão e de subjugação. Está lá muito claro quando ele faz esse estudo. É interessante porque o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é de 1864. E o relato da senhorita Júlia, ele é do final de 63, saiu na revista de 63, e em janeiro de 64. Então, quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, já teve essas experiências. Né? Só que a gente lê no livro o Evangelho. A gente lê no Evangelho e às vezes passa direto, mas está lá também da mesma coisa. E como o nosso tempo está adiantado, as causas, vamos falar aqui só da causa geral e depois elencar assim, só dizer muitas delas. Qual é a causa da obsessão? Allan Kardec diz que a causa geral da obsessão é o quê? A toda obsessão corresponde uma imperfeição moral, ou seja, a causa em si é sempre a imperfeição moral, embora o móvel do espírito, né, o quadro anterior, Carlos, eu acho que tem, não, acho que está aí não, esse é 10, não é não. Então, eu não coloquei esse quadro. Mas pode botar no último só. Então, é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um mau espírito. Então, a causa básica é essa imperfeição moral. Agora, logicamente, que o móvel do espírito que quer promover a obsessão, a maioria é por vingança, como Allan Kardec diz, de questões situadas em vidas anteriores, pode ser por vingança, pode ser porque os espíritos simplesmente são maus. Eles afetam muitos aqueles que têm problemas psíquicos, têm alguma deficiência psicológica, eles preferem, porque diz que eles não conseguem se defender, mas a grande maioria seria caso de vingança, mas os móveis são gerais. Agora, como a causa realmente, a raiz, está nessa imperfeição, como é que se combate a obsessão? Curando as imperfeições morais. Ele até diz que para combater as enfermidades do corpo se opõe uma força material. Logicamente, para as enfermidades da alma, uma causa moral. Por quê? Porque a causa em si, a gênese, realmente é a imperfeição. Isso quer dizer que todos nós estamos sujeitos à obsessão porque somos imperfeitos. Eu lembro do Chico,
que ele dizia que cada um de nós tinha pelo menos 3 obsessores, né? Quer dizer, se cada um tem pelo menos 3 obsessores, os mais ricos a gente nem conta quantos tem. Mas esse é um panorama geral do que Allan Kardec trata sobre a obsessão, e, logicamente, que há muito mais estudo, há muitas obras boas, principalmente aqui no Brasil, sobre o tema, no meio espírita, e que merece ser estudado para nós compreendermos melhor esse processo e, quando formos chamados a ajudar, sabermos como fazer isso, lembrando que Allan Kardec vai nos falar da necessidade de conversar com os espíritos, levá-los a querer se modificar, a tocar no seu ponto. É um divã ali. E vai nos dizer que o recurso mais precioso de combate à obsessão é a prece. Logicamente, aquela prece sincera, aquela prece que sai do coração. Eu acho que o nosso tempo já foi, né, a Kemi Carlos aí. E é um tema bastante conhecido. Obrigada. Já também. Vamos deixar para conversar aí. Isso. Carlos. Adriana, Kilian, vocês têm perguntas, por favor? Então, 3 perguntas que eu vi aqui no chat. Não sei se a Adriana recebeu mais alguma. A primeira é da Caroline, que coloca: quais recursos doutrinários poderíamos usar no auxílio aos casos em que percebamos processos obsessivos, sejam obsessões simples, até os casos mais graves de subjugação? Está fechado, Samuel, o microfone. Essa questão de ter caminhado por muitos lugares no Brasil, logicamente eu participei de vários grupos espíritas e várias reuniões mediúnicas, e as reuniões não tem que ser igual, um não sente igual do outro, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi porque tive que está mudando por necessidade do meu trabalho profissional. Mas também vi muita coisa fora do eixo nessa questão da mediunidade. Desde a educação da mediunidade, que o pessoal não gosta de chamar de desenvolvimento, mas esse é o termo que Allan Kardec usa. Você desenvolve o que existe, você não vai criar, você desenvolve. Eu gosto do termo desenvolvimento mediúnico, você educa o médium, a mediunidade você desenvolve. A educação, no meu caso, eu entendo que é do médium. Mas nós temos trocado muitas palavras do espiritismo. Então, vem muita gente colocar os médios na mesa e deixar lá para ele desenvolver, como batata que você enterra na areia e espera que ela enrame. E não é. O médico que está iniciando, ele precisa de orientação, de cuidados, de conversa, de diálogo. Ora, se o médico precisa, imagine quem está com obsessão e os espíritos que chegam. Então, quais são os meios? No caso da assistência aos espíritos, Allan Kardec fala de reuniões especiais, que eu já vi alguns núcleos fazendo. Vamos vibrar por Chiquinha da Silva, que está com obsessão. Então, naquele dia, nós fazemos um trabalho de desobsessão para fulano. E a espiritualidade se prepara e faz todo aquele trabalho para assistir aquelas pessoas. Está desaparecendo muito do movimento espírita, o que eu acho uma lástima. Porque nós estamos digamos assim, deixando de utilizar esse recurso que Allan Kardec, inclusive, utilizava e recomenda. Está lá no Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar outras obras, ele falando, porque nesse caso, conversa-se com o espírito, você tem esse diálogo para levá-lo a desistir desse processo. E outra coisa, o passe para o obsidiado e muitas vezes para o médico que está recebendo a comunicação. Tem gente que diz, mas não precisa dar passe. Mas o Allan Kardec diz que precisa. Porque ele diz que só pode, que o médium que está nesse processo de subjugação, ele está como que envolto numa camada de fluidos densos, de fluidos, digamos assim, entre aspas, maus. Então, é preciso, no tratamento, de retirar esses fluidos, colocando fluido bom. Então, o passe dispersivo tira o que não presta e ajuda a colocar o que presta. O passe é um recurso que nós podemos utilizar nesse processo
tanto em socorro do auxiliar, como às vezes do espírito que está comunicando. Mas ele diz também que isso, na maioria dos casos, pode resolver das obsessões simples e outras. Mas no caso de subjugação e outros processos mais graves, eles não são suficientes. É preciso trabalhar a melhoria do médium. Por quê? Porque toda obsessão corresponde a uma imperfeição moral. Como é que vamos tratar a obsessão? Tratando o doente, fazendo com que a pessoa se melhore, dar serviço para as pessoas, que na casa espírita você não vai pegar quem está com processo obsessivo, mesmo que não seja tão grave, botar para dar passe, para fazer palestra, mas você pode deixar ele varrer o centro, na campanha do quilo, porque esses espíritos atrasados, eles não volitam, eles caminham, eles sentem calor, ele não vai, mas fulano está só andando para lá e para cá, atrás de quem precisa, eu não vou mais andar com ele, ou se modifica. Um dos dois. Ou ele se modifica pela ação do outro, ou ele desiste, porque ele não quer, é uma coisa que ele não quer. É a terapia ocupacional que nós precisamos dar àqueles que estão nos processos obsessivos e recorrer sempre à prece. Sempre à prece. É o recurso primeiro. Eu não queria saber de espiritismo, lógico, eu não acreditava, achava uma bobagem. Mas depois que eu fui ao espiritismo e que melhorei, eu fiquei sabendo que há mais de 3 meses a minha família ia ao centro orar por mim. Eu não estava sabendo disso. Mas isso foi abrindo as portas para que houvesse uma aceitação. E para isso a gente precisa estudar o assunto para saber que essas práticas elas são reais e são boas. Oi, Samuel. A Lilian tem uma pergunta. Ela diz: boa noite, Samuel. Atualmente, o suicídio juvenil é uma das 3 maiores causas de óbitos no mundo, principalmente entre 15 a 29 anos. Há relação com obsessão? Nem mesmo os profissionais da saúde conseguem explicar este fenômeno social. Olha, a questão do suicídio, todos nós sabemos que é uma questão muito complexa. Allan Kardec teve a oportunidade, inclusive está lá na Revista Espírita, em algumas ocasiões, de tratar desses casos de suicídios, inclusive na juventude e em outros casos. E, logicamente, que há uma relação de alguns suicídios com processos obsessivos. Processos obsessivos que levam o indivíduo ao suicídio. Ele narra, inclusive, um caso na Revista Espírita de um rapaz que, jovem, comete suicídio. E depois, numa reunião mediúnica, os espíritos vêm esclarecer que tinha sido por um processo obsessivo. A mulher dele, foi mulher dele, numa outra encarnação, em que ele muito a maltratava, ela comete suicídio. Então, ele reencarna, ela vem e até que ele comete suicídio por um processo de vingança. Então, nós temos casos, sim, de suicídios provocados pela obsessão e não teríamos como mensurar. A espiritualidade seguramente tem essas estatísticas, mas as causas dos suicídios também são outras. Allan Kardec, inclusive, faz essa observação de maneira muito simples, inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que muitos casos, muita causa da obsessão é não suportar as vicissitudes da vida, os desenganos. Então, isso pesa. E outra coisa, o mundo de hoje também afeta os mais velhos, quanto mais os mais novos. Há muito vazio. As pessoas sem objetivo, sem expectativa. Isso vai minando a alma em si. E a mensagem de Jesus é para a vida futura. Essa nossa vida aqui é uma vida de luta, é uma vida de provas e expiações. A primeira aceitação que temos que fazer é que vivemos num mundo de provas e expiações. Então, vamos estar com lutas. E essas pessoas desavisadas, elas entram nesses processos. Agora, quando entram nesse processo, aí sim favorece a influência espiritual negativa que está sempre presente.
vai atrair o espírito de outros suicidas. Então, penso eu, pelos estudos poucos que tenho feito do assunto, não sou especialista nisso, mas que nós temos uma junção de forças negativas aí, que é essa questão do mundo moderno, questões sociais, questões de família e a bagagem do espírito que traz de outra vida. Há muitas coisas que vêm desaguando agora, alguns até ex-suicidas, somados aí à influência espiritual negativa que os obsessores, eles estão à espreita. Se alguém abrir a porta, eles vão entrar. Samuel, tem uma pergunta aqui que chegou anônima. É importante diferenciar autoobsessão de obsessão para a cura? E como fazer essa diferenciação? Olha, descobrir o que é autoobsessão, porque nós temos obsessão de encarnado para desencarnado, ou seja, aquela coisa que nós conhecemos todas, e temos a autoobsessão, que muita gente hoje gosta também de dizer que você está, digamos assim, como se estivesse boicotando a você mesmo. Fulano está boicotando a si mesmo, né? E nessas questões, logicamente, não é fácil distinguir, não é fácil separar as coisas. De qualquer modo, tanto a obsessão como essa autoflagelação, essa autoobsessão, é um problema moral, problema da alma. A causa é a mesma. E na autoobsessão, seguramente nós vamos atrair esses espíritos por uma questão de simpatia vibratória. A coisa pode até ficar mais agravada. E aí é buscar assistência terapêutica. E nos casos de obsessão, como em muitos casos nós temos essa dificuldade de saber o que é dos espíritos, o que é da própria alma, ou seja, anímico, o recomendável é que se trate na casa espírita e se faça o tratamento com o psiquiatra, o psicólogo, com os profissionais da área, porque realmente é muito difícil identificar, principalmente a própria pessoa. Por quê? É igual você estar com a febre. Fulano está febril. Pode ser uma infecção em qualquer lugar. Pode ser qualquer outra coisa. Então, o que aparece é o sintoma e não a causa, né? De qualquer forma, a causa é moral, porque se nós estamos nos autoflagelando, possivelmente é uma questão de remorso ou de descrédito pessoal, estamos precisando de ajuda. Qual é a grandeza do Espiritismo? O Espiritismo vem dizer que nós temos 1000 possibilidades. Nós somos espíritos, somos filhos de Deus, nós temos potencial. Isso nos eleva, liberta, é libertador o Espiritismo. Mas muita gente ainda não quer estudar. Mas é muito difícil você separar a obsessão da auto-obsessão. Mesmo para quem está observando de fora, não é fácil, né? Porque os sintomas são semelhantes. Adriana? Você me perguntou da Alicia, Carlos? Eu não tenho essa. Não, pode fazer a da Alicia. Eu não tenho essa aqui no meu. Ok. Então, a da Alicia é: como saber identificar se o indivíduo está sendo obsidiado ou essas características pertencem à sua própria moral? Olha, eu sempre gosto de pensar em termos da causa geral, que é essa imperfeição moral. E nós nunca vamos estar desacompanhados. Nunca. Nós temos duas situações. Nós entramos no processo pelo nosso problema e atraímos esses espíritos, ou eles vêm e nos colocam no processo. Mas isso acontece por essa deficiência que nós temos.
O que eu acho assim de grande, de fato, que o Espiritismo nos oferece em toda essa questão, é esse conhecimento, saber das coisas. E vai muito aí ao encontro do que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há um ditado, pelo menos lá no meu Ceará, que eu tiro os outros por mim. Como eu vim de um processo obsessivo de longa data, com internações e problemas muito graves, a primeira obra que eu li foi o Evangelho. Eu li, logicamente, em um dia, porque a sede era grande. E quando eu terminei de ler, identifiquei qual era o problema. Meu problema é esse. Sabendo qual é o problema, que era o quê? No meu caso, achei que era espiritual, aí vai da pessoa se livrar. Então, é muito importante esse conhecimento para poder nós encontrarmos, assim, uma saída. E o Espiritismo vem propor isso. Ele vem tratar dessas questões. E que eu volto a dizer, eu tenho aqui o livro do Carlos, sobre mediunidade, que eu acho assim uma vitória, quando hoje o povo, às vezes, na casa espírita, quer saber de depressão. Nós estamos todos depressivos, eu acho. É depressão, depressão. Eu já recebi convites várias vezes para fazer palestras sobre depressão. Eu digo, olha, não sou terapeuta, não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Se me chamar para falar de obsessão, eu vou. De depressão, não vou. Porque o Espiritismo não veio cuidar da depressão, veio cuidar da obsessão. E, logicamente, que cuidando da obsessão, termina cuidando em paralelo disso. Mas o Espiritismo é a ciência do espírito. E, logicamente, que nos processos de depressão, nós temos tudo isso no bojo. Mas há uma área do conhecimento humano, da atividade humana, própria para isso. O que o Espiritismo propõe é que nós aliemos as duas coisas, né, para fazer com que as pessoas alcancem melhoria, vençam esses processos. Temos a pergunta da Mirella. Sabemos que existem algumas terapias espíritas nos centros para o tratamento da obsessão, seja ela simples, fascinação ou subjugação. Podemos dizer que, sob o ponto de vista de quem sofre obsessão, a postura de combate à obsessão é a mesma, independente da severidade do caso? Poderia falar um pouco mais sobre a disciplina mental como ferramenta contra a obsessão? Olha, a gravidade do processo obsessivo, é claro, vai exigir maiores cuidados, mais atenção, uma coisa mais amildada, um acompanhamento mais próximo. Por quê? Porque se está, nesses casos assim, numa situação, digamos assim, agravada, e que é urgente você cuidar daquilo, embora as outras também sejam. Agora, sob o ponto de vista do tratamento oferecido, ele é diferente para os vários graus da obsessão. A obsessão simples, a pessoa precisa só mais ser esclarecida e ela mesmo fazer suas preces e debelar isso aí. E a casa espírita pode ajudar nesse papel. No caso da subjugação, essa ajuda vai mais direta, tem que ir aos espíritos que estão obsidiando. Então, os processos, eles são ajustados a cada caso, logicamente, e dependendo da gravidade, você intensifica mais um processo do que outro. Isso é necessário. Mas, no geral, a terapia na casa espírita, ela não muda. O povo, às vezes, assim, em alguns lugares tem inventado. Eu, por exemplo, depois de algum tempo que conheci o Espiritismo, eu fiz curso de radiestesia, eu fiz curso de quiromancia, eu também estudei tarô para conhecer. Mas, naquele tempo, hoje em dia está menos, o pessoal usava muito cromoterapia, mas não é uma prática espírita, não é uma terapia espírita.
a cromoterapia. Então, não devemos colocá-la dentro da casa espírita. A cromoterapia, inclusive, ainda está sob estudo. A terapia na casa espírita é a prece, é o passe e a água fluidificada. E, internamente, as reuniões de assistência espiritual ou de desobsessão que são praticadas. Fora esse leque pequeno que nós citamos, todas as outras são alternativas, são válidas lá fora, mas não dentro da casa espírita, porque não cabe, não é da casa espírita isso aí. Então, deve ser ajustado a cada caso, mas a terapia espírita ela é própria para as influências espirituais, né? E nós vamos ver, por exemplo, existem tantas coisas, tem uma mensagem maravilhosa de Emmanuel, por exemplo, em que ele vai nos falar de vários tipos de obsessão. Alguns daqueles casos que Jesus chegou, ou os apóstolos, como no caso de Filipe, que ele ora naquele dia, e algumas pessoas que estavam paralíticos, coxos, ficaram curados. Emmanuel diz que, na verdade, eram doenças fantasmas. Eles não tinham problema físico. Quer dizer, então, a obsessão leva, inclusive, a esses casos. E, logicamente, que nesses casos, nós temos que ter mais atenção. Agora, nós vamos ver que, nesses casos, esses espíritos muito adiantados, é o que Allan Kardec vai tratar, esses apóstolos realmente da fé, do amor, só com a prece eles curam. A gente faz o resto tudinho porque a gente não consegue. É como se ele subisse no telhado, do chão fosse para o telhado levitando. A gente tem que ir na escada e com risco de cair. Aqui tem mais 3 perguntas. Continuamos? Depende do Samuel. Samuel, está tudo bem com você? Depende de vocês. Eu estou aposentado. Então, posso dormir até mais tarde. Ok. Então, fazemos essas 3 perguntas e encerramos. E eu posso ser bem breve aí também, porque não, cansar tranquilo. A seguinte é da Caroline. O processo obsessivo pode gerar doenças de difícil diagnóstico e sem cura na medicina terrena refletidas no corpo físico? É o que nós estávamos acabando de falar, inclusive, essas doenças fantasmas. Mas pode ocorrer a somatização. Ela pode se instalar no corpo, porque há uma correspondência entre o espírito e o corpo através do perispírito. Então, algumas doenças podem ser somatizadas. Olha, tem um caso muito interessante desse, narrado numa obra do Inácio Ferreira, Subsídio para a História de Eurípides Barçanufo, que é o caso de uma jovem que foi levada a Eurípides Barçanufo, entraram em contato com ele, que ela estava com a perna gangrenada, inflamação. E o médico que a estava cuidando mandou que levasse para outro que ia ter que cortar a perna, porque não tinha, senão ele iria morrer. É uma gangrena. E então procuraram o seu Eurípides, lá em Minas Gerais, no interior de Minas. E ele mandou trazer. Então, ele começou a tratá-la, sabe com o quê? Passe, oração e água fluidificada, a perna com gangrena. Em poucos dias, a perna foi retornando e, em pouco tempo, ela estava curada. Era uma doença causada por um obsessor. Sabe quem era essa moça? A dona Maria Modesto Cravo, que depois fundou o Sanatório Espírita de Uberaba. É um desses tipos de doença, esse caso é relatado pelo Inácio Ferreira, acontecido com Eurípides Barçanufo, que curou. Mas Eurípides Barçanufo, segundo Chico, é um espírito da esfera crística. E até no dia eu estava lá que ele falou isso, e alguém perguntou, e nós, Chico? Ele disse, nós somos da cróstica, né? Nós somos aqui do terra-terra. Mas o Eurípides curou, e era uma doença dessa natureza causada por um processo obsessivo. O Tiago pergunta: como estamos tratando de enfermidade que atinge tanto o corpo psicossomático como o somático, o que pode ser dito sobre os tipos de tratamentos? Eu não entendi, eu gostaria que repetisse. Ok.
Como estamos tratando de enfermidade que atinge tanto o corpo psicossomático como somático, o que pode ser dito sobre os tipos de tratamentos? Aquelas enfermidades que atingem o corpo físico e atingem também o corpo espiritual. Como nós não sabemos, nós somos meros mortais, a gente aplica passe, água fluidificada, faz orações, manda o outro orar e conhecer e manda para o médico, porque às vezes a doença já está instalada e precisa do socorro da medicina. Às vezes, quando já está somatizado, o socorro da medicina terrena, que é uma ciência divina, ela se faz necessária, né? Então, os tratamentos aí, cada um cuida de uma área, até para não assumirmos responsabilidade e nem causarmos prejuízo aos outros com possível engano, né? Essa agora é a última pergunta, que veio anônima. A obsessão simples, que dura por muito tempo, sem ser cuidada, pode se transformar em fascinação ou não necessariamente? Não necessariamente, mas se a gente vai se acostumando com a obsessão simples, a gente vai começando a sentir saudade do que a gente não conhece, que é a fascinação. A obsessão simples é um sinal de alerta, e que todos nós temos mais dia, menos dia, por isso é preciso estar vigiando. Quantas vezes a gente não quer soltar os cachorros? Não solta, porque você solta e vai atrair os cachorros do mundo espiritual, ou seja, aqueles espíritos que pulsam nas vibrações ainda inferiores. E como a gente entra nesse processo, muitas vezes, de maneira inconsciente, ele pode ir não só para a fascinação, mas descer à subjugação e também à possessão. Então, a obsessão simples, ela não é uma simples obsessão, porque ela é sempre causada, a obsessão, por um espírito inferior, por um espírito mau, por um espírito imperfeito. Então, precisa ser cuidada e ela pode, e sim, evolui para esses outros quadros. Não necessariamente quando você tem outros méritos, mas se demorar muito tempo, é provável que aí outros vão se achegando e a situação pode se agravar, se senhor. Terminaram as perguntas aqui. Obrigada. Obrigada, Carlos. Obrigada, Adriana. E obrigada. Nossa gratidão a você, Samuel. Então, nós vamos pedir as suas considerações finais. E aí, se você puder, então, também encerrar com a prece, o bloco agradece. Tá. As considerações finais é só dizer que obsidiado ainda somos. O Chico disse que cada um de nós tem pelo menos 3. Então, mas a gente está na luta, né? E é a gente valorizar esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, que é realmente quem cuida da alma. Ninguém melhor do que o Espiritismo para cuidar da alma. Todas as outras coisas, elas são acessórias. Então, vamos cuidar desse lado que o Espiritismo nos permite, né? E agradecer a Deus e deixar que a medicina cuide da parte dela, né? Cada um faz a sua e a gente vai ajudando. E obrigado a vocês, né, pela conversa, pelo bate-papo, né? E nós tivemos na noite de hoje e que nos deixa muito feliz. Inclusive, vou dormir mais leve, com certeza. Porque os obsessores, nessa hora, imagina, quais deles vão ficar escutando a gente aqui mais de 1 hora? Só se quisesse melhorar. Nessa hora, nós estamos livres deles.